Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Apresentar para vocês, acho que alguns de vocês não devem me conhecer. Eu sou o professor Fernando, e junto com o professor Gustavo, nós ministramos a disciplina aí de didática. E hoje a nossa proposta é fazer a apresentação, né, sobre a estrutura e funcionamento dessa disciplina. Comigo, vocês vão ter disciplina de microbiologia e parasitologia no quinto, e imunologia no sexto ou no oitavo. E fora as eletivas também que a gente tem no curso, né? Então, aí, professor Gustavo, você quer se apresentar? Sim, o computador está meio lerdo. Você bate no microfone, ele abre, tem hora que não abre. Bom, eu sou o professor Luiz Gustavo. Alguns de vocês estão fazendo a disciplina agora, né, de princípios evolutivos. Eu sou o professor responsável pelas disciplinas da área de evolução biológica, né, e didática junto com o professor Fernando. Alguns já fizeram disciplina nos semestres anteriores, né, e gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Espero que a gente tenha um semestre bastante produtivo, tá? Tanto nessa disciplina quanto nas demais. O professor Fernando, vocês vão encontrar ele em breve, né? Sexto período, né, Fer? Primeira disciplina que você ministra. Quinto e sexto, nesse pessoal, tá. Quinto e sexto. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e funcionamento da disciplina de didática, né? Então, quando vocês estiverem cursando a didática, a gente estiver caminhando na disciplina, a gente espera alcançar alguns objetivos, né? Em relação a essa área do conhecimento tão importante aí na formação de professores. Então, um dos aspectos que se espera com essa disciplina é que os conceitos relacionados à dimensão didática, dentro do processo de ensino e aprendizagem, eles sejam adquiridos por vocês, que vocês compreendam saberes mobilizados nas ações de ensino, né, como futuros professores. Então, esse ato da ensinagem é muito importante, e é um foco, né, dentro da nossa profissão, e isso tem várias dimensões. Vocês vão ver aqui durante o curso, vocês vão ter várias disciplinas que vão tratar desse ser professor, dessa formação de professores, e dentro dessas disciplinas, a gente inicia aí com a disciplina de didática. E, além disso, a gente vai procurar aí refletir sobre as práticas de ensino que possam potencializar as aprendizagens. E aí a gente vai ver aí durante os módulos, né, que há maneiras de aplicar, por exemplo, algumas metodologias, por exemplo, as metodologias ativas, ou que vão ser importantes aí dentro da sala de aula, né, para trabalhar com os nossos alunos. E vários outros assuntos que a gente vai ver aí dentro dos conteúdos, tá? Então, são os principais objetivos que a gente espera alcançar nessa disciplina. Bom, em relação à estrutura de funcionamento ainda, a nossa plataforma é o Moodle. Então, o que acontece, pessoal? Todas as atividades, elas são realizadas nessa plataforma. Até o professor Gustavo vai apresentar, né, os módulos 1 e 2, eu vou apresentar os módulos 3 e 4, né, nessa disciplina ela tem 4 módulos, e temos também alguns encontros, esses momentos síncronos com vocês, aí no dia 3, hoje, né, no dia 28/1, e também vamos ter um encontro presencial para a gente socializar as experiências que vocês tiveram nas disciplinas, né. É muito importante a gente frisar que as atividades, elas são entregues via Moodle, né? Então, lá dentro do Moodle tem o espaço, né, para vocês entregarem todas essas atividades dos módulos, né? E havendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. O professor Gustavo vai mostrar os módulos aí para vocês dentro do Moodle, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa plataforma. Bom, o que acontece? É muito importante o contato de vocês conosco, né? Então, como essa disciplina, ela é uma disciplina à distância, né? A gente tem alguns canais de comunicação. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, vocês podem falar conosco através dos e-mails também, através da própria plataforma Moodle. E isso vai ser muito importante aí para a nossa comunicação. Acho que, além disso, muitos de vocês também têm a disciplina com o professor Gustavo, logo no início do curso, isso facilita demais a comunicação. Aí, lembrando que os módulos 1 e 2,
está sob responsabilidade do professor Gustavo, e o módulos 3 e 4 sob minha responsabilidade. Então, todas as dúvidas relacionadas aos respectivos módulos pode ser direcionadas aí para nós, né, para tirar alguma dúvida, enfim, nós ficamos à disposição. O módulo 1 e 2, né, o módulo 1 e 2 eu vou passar para o professor Gustavo, que aí ele vai dar o panorama aí das atividades desses módulos, que está sob a responsabilidade dele. Bom, eu vou compartilhar o Moodle. Ó a gatinha, a bigodinha. Ela veio o dia inteiro aqui. Deixa eu compartilhar o Moodle, que eu acho que eu vou mostrar por lá, vai ser melhor. Tá. Eu vou interromper aqui então, Gustavo. Melhor. Então, quando vocês entram no Moodle, vocês vão ter várias... É que, assim, claro que a configuração do Moodle minha é diferente da de vocês, porque são salas de aula diferentes, né? Então, ao entrar, vocês vão encontrar a disciplina de didática que tem essa ilustração aqui, certo? Porque, dependendo da disciplina, a gente pode colocar uma figura para identificar rapidamente, né? No caso, vocês estão fazendo princípios evolutivos, tem essa aqui seria a imagem, né, dessas borboletas aqui, do fixismo e do gradualismo, né, ou do evolucionismo. Desculpa, aqui é do equilíbrio pontuado e do gradualismo, que a gente não conversou sobre essas questões nessa aula, que a gente vai ver isso futuramente. Mas a didática é essa ilustração aqui, tá? Que ilustra uma sala de aula, uma mesa de professor, né, materiais. Então, ao clicar aqui, vocês vão ter acesso ao ambiente da disciplina, certo? A primeira, provavelmente não deve estar aparecendo para vocês podem até confirmar para mim. Esse módulo 3 e o 4 não deveria estar aparecendo para vocês, tá? Porque são os módulos que o professor Fernando ele vai ministrar e ele está na edição deles ainda. Para mim aparece que como eu e o Fernando, nós somos os editores desse AVA, então aparece para a gente. Em teoria, para vocês, deve estar aparecendo, espero, né? Assim espero. Deve estar aparecendo a apresentação da disciplina, o módulo 1, o módulo 2, a informação da atividade final, que ela é presencial. Aqui está remota, porque aqueles alunos que não puderem participar podem fazer a postagem, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E a biblioteca da disciplina, que tem um material de apoio para vocês poderem fazer a consulta, tá? O módulo 3 e o 4 não devem estar aparecendo para vocês. Quando vocês entram na apresentação... Alguém... Fernando, você também está com o teu gato aí. Ó, quando vocês entram na apresentação da disciplina, tem o plano de ensino, que aí tem cronograma, as avaliações, os objetivos, parte da informação que a gente está trazendo aqui na aula de hoje, vocês conseguem encontrar no plano de ensino, tá? Desse semestre, que está disponível. Também está disponível no Siscad, tá? É o mesmo plano de ensino do Siscad. Aqui tem as datas das duas atividades síncronas, né? Uma vai ser dia 3/12, que é a de hoje, a outra vai ser dia 28 de janeiro, tá? As atividades síncronas e a atividade presencial, elas vão ocorrer no sábado de manhã. Porque como a disciplina é ofertada à distância, a gente não consegue fazer isso no noturno, porque pode coincidir com alguma aula de vocês, tá? Por isso que as atividades síncronas e a presencial vai ocorrer num sábado de manhã, certo? A gente não tem a sala confirmada, porque essa atividade presencial, que vai ocorrer em março do ano que vem, ela vai ocorrer lá no centro educacional. Por quê? Porque o deslocamento para a Univerde aos sábados não é tão simples, né? E a gente sabe que muitos de vocês dependem de transporte público para chegar até a Univerde. Como a gente sabe que é difícil chegar na Univerde no sábado, então a gente reserva uma sala no centro educacional, que é aquela unidade da UFTM que fica na frente do hospital, e aí a gente realiza essa atividade lá, tá? Eu já mandei um e-mail solicitando a reserva, mas eu não sei se por causa do jogo do Brasil, o que aconteceu, a gente não teve a resposta. Mas assim que tiver, eu mando um e-mail via Moodle e também comunico lá no grupo do WhatsApp da disciplina, certo? Fer, você podia socializar o link, ou algum aluno, né, o link do grupo do WhatsApp para aqueles que ainda não entraram, tá? Socializar. Aqui no chat, tem na apresentação, tá, gente? Essa apresentação também, bem como a gravação dessa atividade síncrona vai ser disponibilizada ainda hoje, tá? O tempo para disponibilização é o tempo que demora para fazer o upload lá no YouTube, beleza? Então, assim que tiver o upload, a gente já disponibiliza
Provavelmente até meio-dia, 1 da tarde já está disponibilizado. E aí os slides também vão junto com ela. Então, aqui na apresentação, e aí tem a apresentação do Fernando e minha, tá? Então, vocês podem entrar que tem um pouco de informação a respeito da nossa formação e tudo mais. No módulo 1, bigodinha, agora não, tá, filha? Igual os meus aqui. Pede comida o dia inteiro, nunca vi. Só vem para cá, só vem em casa para comer. Bom, aí se vocês entrarem, desculpem, se vocês estarem no módulo 1, o módulo 1 tem início hoje e o prazo final para postagem das atividades do módulo 1 é 10 de janeiro, tá, de 2023. Basicamente, o que tem nesse módulo? Tem as leituras sugeridas, né? Então, quando vocês clicam aqui na parte de leitura recomendada e sugerida, aqui tem algumas informações. A gente usa como uma das referências o material que tem disponível na minha biblioteca da UFTM, tá? Que é o livro de didática do Bruno Malheiros. Para esse módulo 1, a gente vai utilizar 2 capítulos do livro dele, tá? O capítulo 1 e o capítulo 2. A leitura é bem tranquila, viu, gente? E a 3 também, viu, gente? É o capítulo 1, 2 e 3, tá? Do livro do Bruno Malheiros, que é o livro de didática geral que tem disponível na minha biblioteca, que vocês acessam via Siscad, certo? É bem tranquila a leitura, apesar de serem 3 capítulos, ele tem uma escrita gostosa, ele trabalha muito com exemplos, sabe? Ele tem uma linguagem bem objetiva, vocês vão perceber que, ao contrário de que eu acredito de outras experiências de leitura que vocês tiveram nas outras disciplinas da área de humanidades, no curso, vocês vão ver que a leitura ela é mais objetiva, porque esse autor, ele é da área de educação, só que ele tem um enfoque muito forte na área da administração, né, Fer? Você sente isso nele também? Sim. Que é uma obra legal de ler para a gente que tem formação, que a gente gosta de biologia, a gente gosta de textos mais objetivos, né? E eu acho que ele atende bem essa perspectiva, né? Eu particularmente gosto bastante desse livro para... E a leitura é agradável, não é uma leitura... agradável. Tem muito esquema, né? É legal de ler, tá? Vocês vão gostar. Além disso, tem 2 outras leituras sugeridas, tá? Que os PDFs estão aqui. Tem um livro que chama um capítulo de um material de um curso de pedagogia à distância que era oferecido pela Unesp, né? Que é a relação pedagógica, o título do capítulo, e tem um outro capítulo desse mesmo material que chama Didática Geral, certo? Esses 2 capítulos estão aqui, tá? Disponível. Nossa, eu estava estudando francês, por isso que veio disponível. Desculpa, gente. Nossa Senhora, a cabeça tá boa, né? Então, além desse material do Bruno Malheiros, tem esse material complementar. Sugestão, tá, gente? Leiam, estudem o material do Bruno Malheiros, do livro Didática Geral, que ele é o foco principal da disciplina, certo? E aí vocês, se sobrar tempo, vocês leiam as leituras complementares, tá? A ideia, na verdade, é que vocês também tenham um acervo de material bibliográfico, que vocês possam consultar em algum outro momento, tá? Então, quando a gente faz sugestão de leitura complementar, na verdade, é uma leitura que vocês podem realizar em um outro momento. Se tiver tempo agora para fazer essa leitura, beleza. Se não, podem ficar assim, tranquilos, tá? Que é mais para realmente vocês criarem um acervo de material que pode ser útil durante a formação de vocês e quando vocês forem efetivamente professores, tá? Então, essa é a leitura. Além da leitura, se vocês entrarem aqui no link videoaulas, tem uma videoaula que eu gravei a respeito do material do Bruno Malheiros. Na verdade, tem 2 videoaulas que eu gravei usando esse material do Malheiros, que estão aqui, tá? Essa aqui e essa aqui foi eu que gravei. E tem 2 da Unesp, tá? Que tem referência àquele material complementar. São videoaulas relativamente curtas, tá? Eu sugiro que vocês assistam essas videoaulas. Eu não sei como funciona a forma de vocês estudarem, tá? Eu, particularmente, sou aquela pessoa que gosto de fazer uma leitura antes de assistir a videoaula. Mas vocês podem fazer o contrário também, tá? Assistir a videoaula primeiro e depois fazer o estudo no material bibliográfico. Mas aí vai de acordo com a forma que vocês têm mais hábito de estudo, tá? Minha sugestão é que faça a leitura primeiro, porque é o jeito que eu faço, né? Mas não quer dizer que seja o jeito correto ou a única possibilidade. Porque aí eu acho que vocês tendo contato
qual é a minha perspectiva em relação a essa questão da leitura primeiro? Quando a gente já conhece a informação, a hora que a gente vai assistir uma videoaula, a gente já tem um conhecimento prévio a respeito. Então, fica mais fácil da gente fazer os links na hora que as explicações vão sendo apresentadas, certo? Então, a minha sugestão é que faça isso, mas não é também complicado você assistir a videoaula e depois ir para o material de estudo. É importante que vocês usem esse material que está disponível, tá, gente, para estudo. O que eu tenho percebido, na hora que a gente vê a produção do aluno, a gente consegue saber aquele aluno que realmente consultou o material e aquele aluno que jogou no Google e fez a partir de alguma leitura rápida ou básica do Google, tá? Ou no YouTube, às vezes um outro vídeo mais curto no YouTube. Tá? Então, tentem focar nesse material que a gente está sugerindo. Vocês podem, claro, ampliar depois, mas foquem pelo menos nesse. Que vocês conseguirem estudar pelo menos a partir desse que a gente está oferecendo, já vai ser um grande passo, tá? E aí, em relação às atividades avaliativas, para o módulo 1, são 2 atividades avaliativas previstas, tá? Que vocês devem fazer a postagem até dia 10/1. Uma delas é um texto narrativo ilustrado e o outro é a criação de uma tirinha. Eu vou entrar nas duas para explicar como que vai funcionar isso. No texto narrativo ilustrado, vocês vão escrever uma narrativa, tá? E é sobre a experiência que vocês têm em relação à educação básica, certo? Ou mesmo no nível superior. Então, essas experiências que vocês tiveram enquanto alunos, ou mesmo quem já fez PIBID, ou participou de residência pedagógica, ou realizou alguma das PCCs que vocês fizeram até o momento em escola, vocês podem usar isso como referência, tá? É importante que nessa narrativa vocês contem a história, mas não deixem de trazer elementos da didática que a gente vai discutir ao longo do módulo 1, tá? Só que não é para fazer um texto argumentativo, é para fazer um texto narrativo. E aí eu tenho uma definição de texto narrativo que eu coloco aqui, que eu vou ler para vocês. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados ou contados, né, alguns fatos e acontecimentos. Então, ao escrever o texto, vocês têm que focar em uma vivência de vocês, e aí vocês precisam contar essa vivência pensando em vocês enquanto personagens. Pode inserir outros elementos, né, outros colegas de classe, professores como personagens complementares, e aí vocês contam a história dessa vivência que vocês tiveram. E aí, à medida que vocês vão contando a história, vocês vão apresentando algumas reflexões a respeito da questão da didática, tá? Mas a ideia é que vocês contem uma história, não que vocês criem um texto argumentativo. Certo? E aí vocês tragam alguma imagem que possa ilustrar, tá? Essa experiência. E aí tem umas questões de formato que vocês também têm que ficar atentos. Primeiro que esse texto deve ter no mínimo 30 linhas, tá? Isso também vai ser critério de avaliação. O texto tem que ter título e tem que ter pelo menos uma fotografia ou ilustração, tá? Que remete a essa experiência que vocês vão narrar, certo? A formatação tem que ser em folha A4, escrito em Times, tamanho 12, parágrafo justificado, espaçamento 1,5, margem 2 centímetros, tá? Esquerda, direita e superior e inferior. E o arquivo deve ser salvo em doc ou docx, e o nome do arquivo vocês colocam M1, que é módulo 1, né? Atividade... aqui, na verdade, essa aqui, eu tenho texto narrativo, vou mudar, tá? Mas é a atividade 1, tá? Que tá a 2, acho que errou. Eu devo uma coisa errada, mas eu vou corrigir isso aqui. A1, e aí coloca inicial e último nome. Então, por exemplo, eu chamo Luiz Gustavo, do Constituição Galego, lgalego.doc. E a postagem tem que ser até dia 10/1. Se por acaso algum de vocês você perdeu o prazo, tá? Eu não consegui postar até dia 10 de janeiro. Você pode fazer postagem até dia 17, tá? Isso não precisa nem pedir prazo extra. O próprio sistema já está programado para isso. Só que você perde 2 pontos por pontualidade de postagem, tá bom? Então, é possível postar com prazo extra, mas vejo que é um prazo bom, né, para fazer postagem. Dá para fazer até dia 10 de janeiro. Mas se acontecer algum imprevisto, é possível fazer postagem, não precisa ficar falando, professor, não postei, não. Até dia 17, beleza. Passou do dia 17, esquece. Beleza? Porque já tem a ideia é ter essa semana extra, caso aconteça um imprevisto, mas se não for possível se organizar, aí é complicado, viu, gente? Então, essa questão já está programada. Em relação à atividade 2, eu vou abrir aqui, vocês devem criar uma tirinha, tá?
E aí, aqui, essa tirinha, vocês têm que focar a questão da relação pedagógica, tá? A relação professor-aluno. Eu coloco alguns exemplos aqui de tirinhas que apresentam essa relação pedagógica, para vocês se inspirarem, tá? E até entender qual seria um caminho possível. Vocês podem criar tirinha utilizando algum aplicativo de criação de tirinha, eu dou algumas sugestões aqui, tá dentro da proposta da atividade. Tem uma videoaula que explica como usar essa ferramenta, né, que é Make Believe Comics. Tem a videoaula que explica como usar, mas vocês podem fazer tirinha à mão e bater uma foto e postar como foto, tá? Também. Então, pode usar as ferramentas, pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Canva, se quiser, pode fazer à mão, certo? Mas, de qualquer forma, é uma tirinha. E nessa tirinha vocês vão apresentar aí de que maneira a relação pedagógica se processa. Tem a videoaula, tem material de estudo, tá, relacionado a esse tema, então é interessante vocês lerem. Vocês vão perceber, por exemplo, que quando a gente pensa em relação pedagógica, o professor tem um papel, o aluno tem outro papel, as concepções, aspirações, expectativas do professor em relação à relação é uma, e dos alunos em relação a essa relação pedagógica é outra. Tem a questão da relação da relação que estabelece entre alunos, que é de uma natureza, né? E a relação pedagógica do aluno para o professor tem uma outra natureza, do professor em relação ao aluno tem outra, e aí os outros elementos da escola que podem interferir nessa relação, né? Os funcionários, direção, ou os outros professores, né? Então, a gente discute todos esses aspectos. E aí, na tirinha, vocês podem tentar trazer essa questão. Por exemplo, essa tirinha aqui do Chico Bento, né? Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas, ela comeu 10. Com o que Maria ficou? Aí o Chico Bento, com uma baita dor de barriga. Né? Essa tirinha ilustra bem a assimetria da relação pedagógica, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí, o professor tem uma expectativa em relação ao aluno que ele responda de forma acadêmica a pergunta. O aluno, por sua vez, ele não, nesse caso, ele não trouxe a perspectiva acadêmica da questão, ele trouxe a perspectiva empírica, né? Se você comer tantas goiabas, a chance de ter uma dor de barriga é grande. Então, ele pensou na consequência e não na questão matemática que a professora perguntou. E a resposta dele está errada? Não. Não. Né? Porque é uma resposta possível. Se você comer 10 goiabas, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a Maria, né? Ela vai ficar com dor de barriga, né? E não com 0 goiabas, né? Que seria, acho que, a intenção da professora. Certo? Então, isso aqui é o módulo 1. O módulo 2, que é do planejamento educacional, que inclusive essa foi uma questão que os meninos colocaram na aula de princípios evolutivos, Fer, nas disciplinas de PCC, nas disciplinas que eles tiveram, todos têm PCC, né, óbvio, teve a exigência deles elaborarem um plano de ensino, só que o professor não apresentou um modelo de plano de ensino para eles. Uhum. Entendeu? E pensa, são alunos que acabaram de entrar no curso. Então, eles não sabem nem o que é um plano de ensino, né? Uhum. Ainda bem que a disciplina de didática vai passar para o primeiro período, né? Que eu acho que isso vai acabar sendo algo mais funcional, né? E aí, nessa parte do planejamento, a gente vai discutir essa questão dos planos de ensino, como que funciona um planejamento, né? Como que a gente planeja uma aula. Tem planejamentos, quando a gente fala em planejamento educacional, a gente pensa em vários níveis de planejamento, tá? Inclusive aquele planejamento que tem a ver com as secretarias de educação, que vão determinar, por exemplo, que haja determinada quantidade de aulas para uma determinada disciplina, isso é tudo planejamento, tá, gente? Só que aqui a ênfase nossa é mais um planejamento que o professor faz no dia a dia, que é o planejamento ou de aula, ou de semestre, ou de unidade. Então, a gente vai discutir esses diferentes tipos de planejamento. Quando a gente faz um planejamento, a primeira coisa que a gente deve fazer é propor objetivos de aprendizagem. Porque todo o nosso planejamento ele deveria focar no que eu espero que meu aluno aprenda. Tá? E o que eu espero que meu aluno aprenda não é só um determinado conteúdo. Então, por exemplo, quando eu ensino evolução biológica, eu não quero só que meu aluno aprenda o que é evolução biológica. Eu quero que ele entenda que a evolução biológica é um processo importante que nos ajuda, por exemplo, a entender um processo igual à pandemia da Covid, que foi uma questão que eu discuti na aula essa semana. Né? Se a gente entende evolução, a gente entende que quanto mais vírus proliferam, maior a chance de mutações ocorrerem, portanto, variantes que podem ser mais ou menos letais, conforme o caso.
né? Então, o objetivo de aprendizagem ele deveria ser o foco principal. E a ideia dessa primeira atividade avaliativa aqui, que vocês devem propor conteúdos de ensino a partir de objetivo de aprendizagem, é justamente para exercitar essa prática em vocês. Porque, normalmente, o que acaba acontecendo com a gente que é professor? A gente transforma o conteúdo de ensino em objetivo de aprendizagem e esquece que objetivo de aprendizagem é muito mais do que conteúdo. Então, a ideia aqui é que vocês exercitem esse movimento, tá? Tem um objetivo de aprendizagem, quais conteúdos eu poderia utilizar para ensinar aquele conteúdo? Então, eu vou abrir aqui para dar um exemplo. Aqui tem 4 objetivos propostos, tá vendo? Ó, são 4 objetivos. E aí, eu vou pegar o objetivo A aqui só, para a gente poder discutir quais conteúdos a gente poderia apresentar. Então, um objetivo de aprendizagem que eu tenho é: o aluno será capaz, ao final dessa unidade, de descrever as características principais que permitam diferenciar animais e plantas, certo? Então, o meu objetivo é que o aluno aprenda a diferenciar uma planta de um animal, correto? Quais conteúdos de ensino a gente poderia ensinar para propiciar esse objetivo de aprendizagem? Quais conteúdos vocês acham? Se eu quero que o meu aluno aprenda a diferenciar planta de animal. Pode falar, pessoal. Pode aprender botânica, zoo, até ecologia também tem uma parte disso, você pode diferenciar. Anatomia vegetal, anatomia humana, histologia. Exato, perfeito. Então vejam que esse objetivo ele permite que a gente utilize vários conteúdos. Então a ideia é essa. Então, a partir desse objetivo, quais conteúdos podem ensinar? Conteúdos de botânica, conforme o Arnaldo disse, de zoologia, de anatomia humana, de anatomia comparada, de ecologia, né? Porque uma forma da gente diferenciar plantas e animais é a partir das ocupações de nichos. A gente vai ver isso quando a gente fala de especiação, né? E conceito de espécie. Eu acredito que o Wagner tenha falado em biodiversidade, do conceito de espécie. Um dos conceitos é o conceito ecológico, e ele considera justamente essa variação de ocupação de nicho, né? Para a gente identificar espécies. Então, obrigado, Fernando, perfeito. Essa ideia mesmo, tá, gente? Então, quando você tem o objetivo de aprendizagem, quais conteúdos você pode ensinar? Isso para treinar vocês mesmo a tentar incorporar essa prática de pensar em objetivo primeiro e entender que o conteúdo é uma questão secundária, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente precisa, assim, é um exercício que a gente precisa fazer, porque a gente é condicionado a achar que o conteúdo é a coisa mais importante da escola. Não, o conteúdo é um dos elementos que compõem a importância da escola na formação das pessoas. Quando você ensina um determinado conteúdo, você quer ensinar junto com ele várias outras coisas, mesmo que você não perceba isso, tá? A ideia é que vocês tenham essa intencionalidade ao ensinar um conteúdo. Que quando você ensina botânica ou zoologia, você não está ensinando só botânica e zoologia. Você está ensinando ao teu aluno que existem diferentes formas da vida se manifestar na Terra. Essas diferentes formas têm certos padrões de ocorrência, né? E dessa forma a gente consegue entender que plantas e animais são organismos diferentes. Parece que isso é uma bobeira, gente, mas quando a gente vai para a escola, a gente começa a ter esse olhar mais sistematizado para os seres vivos na escola. Esse olhar mais sistematizado em casa é muito difícil de ser desenvolvido. A menos que, é claro, que vocês tenham familiares que gostam muito de biologia ou que tenham formação em biologia. Caso contrário, a visão é mais de senso comum, tá? Uma segunda atividade que está proposta para esse módulo, para o módulo 2, é a elaboração de um planejamento, tá? De um plano de ensino. Tá, pessoal, tem videoaula, literatura e leitura, igual a gente tem para o módulo 1, tá? E aqui no plano de ensino, eu selecionei alguns elementos. Tem o que é ensinado nas escolas é meio que determinado, meio que não, né? É determinado por um documento que chama Base Nacional Comum Curricular. Então, os conteúdos de ensino que a gente ensina na escola, eles têm uma pré-determinação a partir desse documento, tá? É um documento bem genérico, tá? Não é um documento que especifica muito. Ele traz lá os conteúdos de forma mais genérica e aí a gente, nas escolas, a gente aborda conforme o material didático que a gente está utilizando, né, a competência do professor, e por aí vai.
E aí eu selecionei algumas competências e habilidades que são previstas para o ensino fundamental, certo? Que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, chama de objeto de conhecimento, certo? Aqui, por exemplo, eu vou pegar uma das habilidades, tá? O objeto é corpo humano e respeito à diversidade. Aí uma das habilidades que se espera é localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Tá? Então, essa é uma habilidade esperada para esse objeto de aprendizagem aqui. Objeto de conhecimento, perdão, objeto de conhecimento. Certo? Então, a partir aqui eu apresento, né, o objeto e 3 habilidades. Então, a partir dessas informações, você vai elaborar um plano de ensino que contemple esse objeto de aprendizagem e as habilidades a ele vinculadas. Então, vocês vão ter que propor um conjunto de ações de ensino que vão levar em conta esse conhecimento aqui, corpo humano e respeito à diversidade, que vai permitir que essas habilidades aqui sejam desenvolvidas nos alunos, certo? Então, além de localizar, nomear e representar graficamente por meio de desenhos parte do corpo humano, explicar suas funções, também vocês vão propor ações que permitam a discussão de razões pelas quais hábitos de higiene do corpo, lavar a mão antes de comer, escovar dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, etc., são necessários para a manutenção da saúde. E o terceiro, comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças, certo? Esse plano de ensino, ele deve conter os seguintes elementos, que eu descrevo aqui, tá? O objetivo de aprendizagem, então vocês têm que propor o objetivo de aprendizagem, considerando, né, o objeto de conhecimento e as habilidades, os conteúdos de ensino que vocês poderiam desenvolver, procedimento de ensino, que também a gente pode chamar de metodologias, tá? E os recursos que vocês vão utilizar para isso. Você vai usar, por exemplo, elaboração de maquete, lápis de cor, cartolina, esse tipo de coisa. Tem um modelo de plano de ensino em anexo que vocês podem seguir, tá? A ideia é que vocês usem esse modelo porque ele já estabelece esses elementos aqui obrigatórios para apresentar no planejamento, mas vocês podem usar um outro modelo de plano de ensino desde que vocês contemplem, né, esses 4 elementos que devem aparecer no plano de ensino, né? Objetivos, conteúdos de ensino, procedimentos, objetivos de aprendizagem, conteúdo de ensino, procedimentos e recursos, tá? Então, desde que contemple isso, vocês podem propor um plano de ensino, talvez vocês tenham visto, mas tem um modelo aqui, acho que esse modelo atende o que a gente preconiza aqui, tá? O prazo da postagem dessa atividade, o prazo regular é até dia 28 de janeiro, tá? Bem como aquela outra atividade que eu falei da proposição de conteúdo de ensino a partir dos objetivos de aprendizagem. E quem não conseguir fazer a postagem até o dia 28 de janeiro, pode realizar até o dia 4 de fevereiro, porém com desconto de 2 pontos, certo? Além da questão da gente ter aqui, né, o plano de ensino, a apresentação do Fernando, as inscrições do módulo 1 e 2, né, que aí posteriormente, quando a gente fizer a outra atividade 5, o Fernando vai trazer um detalhamento maior dos módulos 3 e 4, né, tem também a informação da atividade final, que a gente fala daqui a pouco, né, depois que o Fernando falar um pouco do módulo 3 e 4, a gente fala sobre isso, e tem a biblioteca, que ao clicar aqui tem um conjunto de materiais aqui, que também tem os PDFs disponíveis em outros momentos aqui em outros espaços do Moodle, tá bom? Mas está organizado aqui também na biblioteca. Certo? E aí eu acho que pode voltar para a apresentação, né, Fer? Sim. Para mim aqui. Vou colocar aqui. Gente, eu comecei a transpirar do nada. É porque a porta aqui fechou. Deixa eu abrir. Ai. Pode continuar, né, LG? Pode, acho que aí você já pode até para o módulo 3 e 4, porque essa parte toda eu já apresentei pelo Moodle mesmo, né? Tem na apresentação, tá, pessoal? Porque aí vocês podem fazer uma consulta rápida, mas tá gravado também aqui, vai ficar disponível lá para vocês, a gravação. Aí, pessoal, a gente vai entrar, então, para falar um pouco sobre o módulo 3 e 4.
Então, o módulo 3, ele vai ocorrer entre 28/8 até 17/9. Tá errado essas datas aqui, é o que eu vi. Bom, o módulo 3, nós vamos tratar sobre a importância dos conteúdos, a seleção de conteúdos, que faz parte aí da prática do professor. Então, o professor, ao abordar temas, por exemplo, na disciplina de Ciências e Biologia, ali ele vai ter que selecionar ali quais são as informações, isso levando em consideração, por exemplo, a BNCC, né, igual o professor Gustavo falou, por exemplo, né, levando em consideração o livro didático que é adotado ou outros materiais complementares. Então, através da leitura do capítulo de Malheiros, que fala especificamente sobre os conteúdos, nós vamos fazer a leitura e vamos fazer uma atividade em relação a esse aspecto. E, além disso, no módulo 3, nós vamos falar um pouco sobre as metodologias ativas de aprendizagem. As metodologias ativas de aprendizagem, elas têm sido muito discutidas no sentido de colocar aí os alunos como protagonistas do seu processo de aprendizagem, né? Então, a gente vai dar uma atenção de leitura do professor Morin sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Então, só para detalhar um pouquinho o módulo 3 para vocês, então, no primeiro momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão, no módulo 3, vão fazer uma leitura, né, que vai falar sobre a seleção e organização dos conteúdos para a vida do professor, da profissional do professor aí, né, e aí, a partir disso, vocês vão fazer reflexões, e aí isso vai ser muito importante para a gente fazer a avaliação nesse módulo, que é a construção de mapas mentais, tá? Outra leitura que nós vamos fazer dentro do módulo 3 seria as metodologias ativas de aprendizado. Então, lá na biblioteca da UFTM, né, nós temos um capítulo aí de um livro de metodologias ativas de aprendizagem, do José Morin, que vai falar sobre aspectos dessas metodologias. Então, vou dar um exemplo assim, por exemplo, se a gente pegar as metodologias ativas mais clássicas, a gente pode pegar o teatro, por exemplo, né? A gente pode mesmo pegar os seminários também. Os seminários, eles são metodologias ativas bastante mais tradicionais. E aí, se a gente parar para ver das metodologias ativas que a gente tem atualmente, né? Nós temos, por exemplo, a sala de aula invertida, onde o aluno, então, por exemplo, ele recebe todo um material, um aparato de aprendizagens para ele fazer em casa, e no momento, então, que ele entra em contato com aquele conhecimento, na sala de aula, é o momento de discussão. Então, a gente, por isso que é invertido, inverte, né? Em vez de você trabalhar os conteúdos, os conhecimentos dentro da sala de aula presencial, o aluno, por exemplo, ele aprende antes, e aí, dentro da sala de aula, o professor faz uma estrutura, uma dinâmica a tal ponto que o aluno vai expor ali aquilo que ele aprendeu em casa. Seria a sala de aula invertida, por exemplo, que seria uma metodologia ativa de aprendizagem. E assim vai, a gente vai ter várias metodologias, e nesse módulo a gente vai dar assim, um panorama, né, dessas metodologias ativas, e a gente começar a pensar, né, que as aulas, né, elas podem ser feitas de várias formas, incluindo, inclusive, aí, as metodologias ativas de aprendizagem. Tá? Então, essa vai ser outra leitura que nós vamos fazer dentro do módulo 3. E aí, diante disso, qual que é a proposta? Uma vez que a gente vai discutir dentro do módulo 3 sobre a importância da seleção dos conteúdos, né, que faz parte da vida do professor, e sobre as metodologias ativas de aprendizagem, a avaliação vai ser a elaboração de mapas mentais. Então, eu trago um vídeo que fala sobre como que se pode construir esses mapas mentais. Aí, a partir disso, nós vamos construir nesse módulo 6 mapas mentais temáticos. Então, o primeiro mapa, que tem como tema central critérios para a seleção de conteúdo, mapa 2, a organização dos conteúdos, mapa 3, metodologias ativas e modelos híbridos, o 4, aprendizagem personalizada, o 5, aprendizagem compartilhada, e o 6, técnicas para a aprendizagem ativa. Então, com isso, aquilo que nós aprendermos aí, dentro do módulo 3, a gente vai expressar
os conhecimentos em forma de mapas mentais. E aí é muito interessante, porque os mapas mentais, eles são muito personalizados, né? Eles são ilustrados, eles são lógicos, eles trazem aí, inclusive, aquilo que vocês selecionarem. Então, por exemplo, a partir de uma leitura de texto, vocês vão selecionar aquilo que vocês vão querer expressar dentro da temática de cada mapa. Então, vocês vão estar selecionando informação para expressar as temáticas dentro desses mapas. Então, essa habilidade, digamos assim, né, é algo interessante, assim, para a gente valorizar o conhecimento, aquele conhecimento que eu aprendi, né, dentro de uma leitura. Então, no módulo 3, a avaliação é a elaboração desses 6 mapas, tá? E aí, nós temos os prazos aí, que foi colocado aí no chat, e aí, se algum de vocês precisarem, pessoal, de tempo, aí vocês entrem em contato comigo, a gente pode abrir um módulo, né? Mas é importante que vocês sigam aí os prazos, né? E também tenham recorrência de entrar no Moodle para fazer as atividades, porque nessas atividades à distância, né, no ensino à distância, é muito importante a organização do tempo de vocês. Vocês têm que ter um tempo de qualidade para acessar os módulos e realizar as atividades. No módulo 4, nós vamos dar uma atenção sobre a atuação do professor na sala de aula. Então, tem um canal muito legal, que é chamado Novo Professor. Ele traz uma série de vídeos curtos que vai falar sobre o professor na sala de aula, né? Então, como que ele vai proceder em sala de aula? Que vai desde o espaço que ele vai organizar até a relação dele com os alunos ou com o currículo da escola e assim por diante. Então, nesse módulo, eu trago uma série de vídeos relacionados aí ao professor na sala de aula, e a ideia, qual que vai ser nesse módulo? Será elaborar um texto dissertativo que vai expressar os conhecimentos, né, as discussões trazidas por esses vídeos, né? Então, aqui como orientação na produção desse texto, nós temos aí a criação de um título, uma organização textual com introdução, desenvolvimento e conclusão, e uma formatação, né, que no final disso vocês vão salvar em PDF e postar na sala de aula. Então, vocês vão ver que essa produção de texto, né, é algo que vai ser importante nesse módulo, porque vocês vão precisar juntar os conhecimentos dos vídeos e criar um texto, né, que tenha uma ideia lógica e que comunique, né, entre si para expressar, então, esse papel do professor na sala de aula, tá? Aí, para a gente fechar no módulo 4, eu trouxe a proposta, é uma proposta até que traz um autoconhecimento, assim, porque todos nós aprendemos de diversas formas, né? Então, existe uma área que está dentro da didática chamada de estilos de aprendizagem, né? Então, a professora Daniela Milaré, ela é especialista nessa área, então ela tem uma produção nessa área que eu trouxe para vocês, é um artigo que ela publicou dentro do repositório, que está disponível no repositório na internet, que vai falar sobre esses estilos de aprendizagem. Então, quando vocês entrarem em contato com o texto, vocês vão perceber, vocês vão ver que existem vários estilos, né? Por exemplo, meu estilo eu sou muito reflexivo, assim, analítico, reflexivo. Então, atividades que permitam a análise e a reflexão, né, dentro aí das atividades, isso como falo, é algo importante, é uma maneira que eu consigo aprender bastante. Outras pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas. Então, a gente vai ver aí que existe uma variedade das formas da gente aprender dentro, por exemplo, da universidade. E aí eu trago esse texto, então, que vai versar sobre esses estilos de aprendizagem, e no final há um teste, né? É um teste que vocês fazem, e aí vocês conseguem saber a tendência, né, de ensinos de aprendizagem de vocês. E a partir disso, eu peço um texto para vocês refletirem sobre isso, se aquele teste que vocês fizeram sobre estilo de aprendizagem, se reflete aquilo que vocês já pensavam, ou a maneira como vocês se processam no processo de aprender. Então, com isso, a gente termina, então, esse 4º módulo. Então, basicamente, o que nós vamos ver
no módulo 4, né? Seria essa atuação do professor na sala de aula e também os estilos de aprendizagem. Aí vocês podem falar assim, professor, por que é importante eu saber sobre os estilos? Porque acontece, o professor, ao fazer uma avaliação, né, ele pode estar pensando na sua turma, no estilo de aprendizagem da sua turma, né? Então, ele está pensando ali que os indivíduos, eles aprendem de diferentes formas e, consequentemente, na elaboração das avaliações, vamos colocar como exemplo, né? Ou então, durante as aulas, ele pode utilizar diferentes metodologias, diferentes recursos que possam abranger aí diferentes estilos de aprendizagem dentro da sala de aula. Então, essa é uma proposta que eu trago para vocês se perceberem dentro dos estilos de aprendizagem e também perceber, assim, que quando vocês forem para a sala de aula, né, atividades diversificadas que valorizem diferentes estilos de aprendizagem é algo que traz a seguinte reflexão, que você está pensando no seu aluno, né? O seu aluno que aprende de diversas formas. Então, essa é a proposta final aí do módulo 4, tá? E aí eu vou trazer mais, depois quando a gente for fazer o próximo encontro online, eu vou trazer mais detalhes desses módulos para vocês, tá? Aí, se a gente parar para ver, nossa disciplina, então, ela tem 4 módulos e tem uma atividade final, né? Também uma atividade avaliativa. Então, nós temos a nota do módulo 1, 2, 3 e 4, mais a atividade final, onde a média aritmética dessas notas, né, é dividido por 5, vocês têm a média final na disciplina. E aí, LG, você quer falar sobre a atividade final? Acho que seria bacana já, né, passar para os meninos essa atividade aí. Sim. Eu acho que está no próximo slide de descrição, né? Passa, próximo, por favor, é isso. Pessoal, a atividade final, ela basicamente é o seguinte, todos vocês vão ter uma fala individual, essa fala pode ter até 5 minutos, certo? E vocês vão trazer uma experiência de vocês e vai relacionar essa experiência com algum dos conteúdos que a gente aprendeu na disciplina de didática. Pode ser em relação às metodologias ativas ou às metodologias de ensino, pode ter relação com planejamento, relação professor-aluno, conceitos básicos de didática, essa questão dos estilos de aprendizagem. Então, qualquer um dos temas que a gente tiver visto na disciplina, vocês podem escolher, e aí vocês vão fazer uma reflexão sobre uma experiência que vocês tiveram enquanto alunos, ou enquanto alguma experiência docente que vocês possam ter tido, e fazer a reflexão considerando um dos conteúdos de ensino da disciplina, certo? Essa atividade, ela vai ser presencial, vocês vão apresentar nesse sábado, dia 28 de março, tá? Lá no Centro Educacional, e aqueles alunos que não puderem participar, porque a gente sabe que tem alguns alunos que trabalham de sábado, ou pode ter algum outro compromisso, né? Vocês podem fazer a postagem da atividade, aqueles alunos que não puderem participar presencialmente no dia 25 de março, eu falei 28, mas é 25, tá? No dia 25 de março, podem fazer a postagem até dia 24 de março, tá? Então, aqueles alunos que não puderem participar, podem gravar um vídeo de até 5 minutos, apresentando a experiência e fazendo essa reflexão sobre algum dos conteúdos de didática e fazer a postagem até a véspera, tá? Certo? Então, assim, aqueles que não puderem participar, podem ficar tranquilos que é possível também realizar a atividade. Certo? E aí, claro, essa postagem, como ela está relacionada a uma apresentação presencial, não tem prazo extra, tá, gente? Então, aqueles que não participarem no dia 25, obrigatoriamente tem que fazer a postagem até o dia 24 de março. Certo? E, pessoal, seguindo sobre as oportunidades de aprendizagem, né? Então, nós temos plantões de dúvidas. Se vocês olharem os planos de ensino no Ciscad, nós temos ali um tempo para atendê-los, né? Isso pode ser via Google Meet, e-mail, WhatsApp. Então, nós estamos à disposição para vocês tirarem dúvidas. Temos monitor, né? LG esse semestre, na didática? Temos, né? Tem. A Karina, que foi monitora semestre passado, ela se ofereceu de novo para ser monitora. Fiquei super feliz porque ela fez um trabalho bem legal com os alunos. Ótimo. E aí ela vai ser monitora de novo. Eu esqueci de incluir ela na atividade síncrona, mas é porque também não saiu ainda a admissão, né? Por isso que ela não está aqui hoje. Então, aí nós temos também os monitores, isso tudo, então, são canais, né, de comunicação conosco, né? E aí, às vezes, o que acontece? Igual o professor Gustavo falou, eu também estava falando, às vezes
precisa abrir, pode ser que a gente precise abrir a módulo para dar mais um tempo para vocês, né, para fazer as atividades avaliativas. E aí, o que acontece? No final da disciplina, se não, o aluno não tiver ali a média para passar, e aí for para exame final, aí qual que vai ser a atividade? Vai ser a realização das atividades dos módulos, né? Então, de qualquer forma, essas atividades avaliativas aí, elas vão estar presentes, inclusive, no exame final, a realização desses módulos, né? Lembrando, uma coisa que é importante, que a realização dos módulos, ela está ligada aí à frequência de vocês na disciplina, tá? Aqui tem a bibliografia adotada, o professor Gustavo, até, vocês entrando lá na sala de aula, vocês vão ter a biblioteca de vocês, com vários referenciais didáticos, e isso dá uma liberdade para vocês selecionarem e lerem os conteúdos principais e os complementares aí dentro da disciplina. E aí a gente passa, então, hoje, né, a discutir, então, o que é didática na LG. A gente passa a falar um pouco sobre o que é essa didática, o que é esse momento que a gente está aqui agora, esse semestre, para falar sobre didática. E aí a gente queria ouvir deles, né? Porque assim, a gente tem uma discussão dentro do módulo 1, principalmente, a respeito dessa questão, mas a gente queria saber o que vocês entendem como didática. Até para vocês, a partir desse conhecimento prévio, né, ou dessas impressões que vocês têm a respeito do tema, qual é a relação disso com uma questão mais sistematizada a respeito da didática? O que vocês consideram como didática? O que vocês chamam de didática? Qual que seria um ideal de didática para vocês? Então, a gente gostaria de ouvir vocês agora. Oiê, tá me ouvindo, professor? Sim. Perfeito, Eduardo. Eu acho que didática seria, tipo, a forma como você vai ensinar a lidar com o aluno, a forma de transmitir os conhecimentos. Acho que é a arte de ensinar, né? Aquele jeitinho, assim, de lidar com o ensinamento, a paciência. Bom, o Arnaldo também quer falar, pode falar, Arnaldo. Depois a gente faz um fechamento, tá, gente? Vamos ver vocês primeiro. Mas a Eduarda já terminou já? Já sim, pode falar. Acho que sim, né, Eduardo? Que você deu uma pausa, Aham. por isso que eu falei. Desculpa, viu se eu tiver te cortado. Não, já terminei. Tranquilo. Então, eu também penso na mesma linha da Eduardo. Eu acho que é a forma de transmitir o conhecimento para com os alunos. É a desenvoltura, sabe? O que é apresentado, as técnicas, se ele, por exemplo, usa recurso tecnológico ou só vai pela oratória mesmo. Práticas. Eu gosto muito de macromodelos, assim, eu aprendo muito a parte visual, sabe? Então, eu sempre penso em aula, eu penso em fazer um macromodelo exemplificando alguma coisa. Então, eu penso que didática é isso, sabe? O que eu vou usar de recurso para transmitir aquele conhecimento meu, né, ou da disciplina para os alunos. Aí, é mais ou menos essa linha. Então, perfeito, Arnaldo. Então, acho que o Danton não ouviu. A Jenny colocou aqui que técnica de ensino, como você transmite os seus conhecimentos para os alunos. Pode falar, professor? Eu não vi que... Pode. Ah, tá. Eu acredito que você fez lá da Janet, não é não é a reencarnação da Janet, não, viu, Danton? É outra criatura, tá? Essa. Entendi. Eu acredito que didática seja você sempre buscar inovar a forma de ensinar, não ficar parado naquela mesma coisa daquele plano de ensino que já tem pronto, é sempre buscar formas novas de entender a forma que o aluno aprende e buscar recursos para poder ensinar isso de uma forma que ele consiga entender. Muito bom. Bom dia, pode falar, Maria Rosária. Então, eu concordo com os meninos, né? Com o Arnaldo, com a Eduarda, com o Danton.
E é uma forma, assim, que uma forma de didática que a gente teve que aprender foi bem aí, né? Foi essa época da pandemia, que foi também uma forma de repensar o ensino, como que nós faríamos para conseguir atingir os nossos alunos. É mesmo isso que os meninos falaram. Maria Rosário, como que você fez? Porque você é professora do Fundamental, né? Como que você fez na pandemia com os pequenos? Porque assim, eu não consigo imaginar como que foi o processo com os pequenos, né? Porque com o aluno adulto, eles acabam já usando, nas próprias salas de aula eles usam, né? Tanto é que quando você tem alguma dúvida, você fala assim, alguém pode dar um Google aí? Então já tem uma incorporação meio que não tão intencional, mas existe, né? Como que foi a tua experiência com os pequenos? Maria Rosária. Então, eu estou aqui falando com o microfone desligado. Então, nós trabalhamos com os meninos pelo Google Meet. E aí eles entravam bonitinho, parecia mesmo uma sala de aula, até que a experiência. E eles gostavam de participar e falavam, assim, a questão de ligar o microfone, não ligar. Então, todo o tempo a gente estava mesmo junto com eles. Agora, tinha aqueles, como a minha escola é uma escola de periferia, não era todos que tinham acesso, né? Então, com aqueles que não tiveram acesso, a gente mandava o bloco de atividades para serem feitos em casa. Mas aí tivemos problemas também, né? Que às vezes o pai, a mãe fazia. Então, agora que a gente está retomando com os meninos, igual tem uma defasagem nos alunos com relação aos outros. Então, está sendo um trabalho bem diferenciado mesmo. Você deu aula para a mesma turma na situação de remoto e na situação fora de remoto, Rosana? Sim. E aí, como que foi Você deu antes da pandemia e aí Então, depois? igual como a gente diz, né? Nós tivemos que voltar as diretrizes de aprendizagem, os conhecimentos, tudo. A gente teve que retomar. A gente brinca que os meninos, por exemplo, eu trabalho com o 4º ano, na verdade, nossos alunos estão chegando com o 2º ano. Então, meio que a gente teve que mesclar o conhecimento, porque, na verdade, ele vai aumentando a dificuldade, vamos dizer assim. E aí a gente retomou lá no começo, punha a habilidade do 4º ano, mas a gente trazia ele até. Então, a gente conseguia trazer aquele aluno que está lá no básico até o estado mediano. Aí vem sendo feito assim, com essa forma. Obrigado, Maria Rosária. Era mais curiosidade minha, tá? Mas acho que é legal compartilhar com... Porque a nossa realidade é diferente da de vocês, né? Porque a gente trabalha com aluno adulto, que já é outra, tem mais autonomia, né? Mas legal, obrigado, viu, por compartilhar. Pessoal, Danton, você quer falar mais alguma coisa ou a mão ficou levantada da outra vez? Ah, não, desculpa, só esqueci de abaixar. Beleza. Pode falar, Ítalo. Durante a pandemia eu dei aula eu dava aula num curso de informática, mas eu também dava aula num projeto social de informática. Uma coisa que eu reparei foi no projeto social, que os alunos eram mais carentes, eu tinha muita dificuldade em dar aula online. Aluno não tinha internet, às vezes não tinha nenhum aparelho para se conectar, e acabou que, infelizmente, essa turma do projeto social ela teve que ser encerrada até o fim da pandemia, enquanto a turma do curso, que era pago, que eu dava aula, eu continuei dando aula normal. Então, imagino como professores no ensino público, isso pode acontecer. Superior também, né, Fer? Porque teve aluno que desistiu trancou matrícula porque não tinha acesso, né? Nós tivemos alunos que trancaram matrícula mesmo. Bom, quem mais? Pessoal, tem bastante gente que ainda não participou. A gente gostaria de ouvir vocês, assim. Não quero forçar a barra, não, tá? Não vou falar os nomes dos alunos que não participaram ainda, porque eu acho que é meio chato, né? Mas é legal a gente ouvir outras perspectivas do que vocês pensam a respeito de didática. Quem mais gostaria de se manifestar?
Estou ouvindo só os grelhinhos. Eu os miado. Acho que a gente pode comentar as falas, né, LG? Acho que sim. O pessoal tá meio tímido, né? Vocês estão muito tímidos, viu? Mas tudo bem. Uma coisa que eu percebi que foi recorrente nas falas é a questão de associar didática à metodologia, né? Que Sim. talvez seja o campo mais forte da pesquisa em didática, né? Porque a didática não se preocupa só com a questão de ensino, da metodologia de ensino, mas é o ponto principal, né? Tanto é que boa parte dos trabalhos de didática, eles têm essa preocupação em buscar metodologias de ensino que sejam eficientes para a aprendizagem, né? Não é o único ponto, mas é o ponto talvez que seja o mais relevante, inclusive, quando a gente pensa no processo de ensinar-aprendizagem, né? E eu acho que esse é um ponto forte. Tanto é que a questão da metodologia a gente vai retomar algumas vezes, né? Dentro da própria disciplina, né? Engraçado, porque lá no módulo 1, ao falar de didática, a questão da metodologia aparece. Porque um dos conceitos de didática tem a ver com a questão do método, né? Qual é o método que o professor utiliza para ensinar alguma coisa? Que é um dos conceitos, né? E na relação pedagógica, a questão do método volta. Porque justamente a relação pedagógica, uma forma dela se estabelecer, né, a mediação da relação, muitas vezes ocorre por meio do método de ensino que o professor escolhe para utilizar. E aí tem o módulo de metodologia que se aborda, e os estilos de aprendizagem, eles estão ligados, né, às metodologias de ensino, porque dependendo do estilo de aprendizagem, uma metodologia de ensino pode ser mais ou menos eficiente, né? Estou fazendo umas reflexões aqui, o que você acha, Fer? Eu fiquei gravado assim na minha mente, falando assim, o jeitinho do professor, ele falou paciência, né? Aí se a gente estava falando mais cedo, né? Esse lance de ser professor não tá ligado só ao conteúdo, né, LG, igual você coloca. Tá ligado ao conteúdo, né? Vai desde uma organização da instituição, a como você organiza a sala de aula também diz muito, né? Sobre esse processo do ensino aí, que a didática, ela se preocupa com esse processo do ensino-aprendizagem, e tem literaturas que falam assim que você vai se preocupar muito com o processo do ensino, e até da maneira como essa relação do professor com os alunos vai se estabelecer para a discussão dos conhecimentos, né? Então, acho que foi a primeira fala, assim, o jeito, professor, a paciência, né? Então, todos esses elementos que vão além do conteúdo, por exemplo, dessa relação do professor-aluno, por exemplo, da organização da sala de aula, a própria organização do currículo, né, a própria organização da instituição, isso tudo entra nessa dimensão. E o que me marca, assim, eu não sei vocês, pessoal, assim, mas quando eu penso na didática, eu penso na influência do professor ali na sala de aula. Por exemplo, eu fiz biologia, eu fui adentrar nesse campo da biologia por causa das experiências que eu tive na área com professores. Então, a maneira com que eles ensinavam, né, a maneira com que eles interagiam, que eles abriam os seus espaços, assim, para a discussão e reflexões, isso me chamou a atenção para a docência, né. Então, lógico, tem a questão dos conteúdos, das técnicas, mas isso, se a gente parar para ver, vai além, avança, né, essa dimensão do ensinar, ela é imbuída de várias características. O Arnaldo, acho que ele quer fazer algum comentário. Pode falar, Arnaldo. Justamente, eu queria corroborar pela fala do Fernando, e eu concordo que o professor, ele norteia o aluno. É quase familiar isso, né, esse sentimento. Ele é uma referência, além dos pais, né, e dos seus parentes próximos, o professor é uma pessoa que norteia o aluno, sabe? É uma referência. Eu tive vários professores na escola estadual que até hoje eu lembro eles, eu tenho um carinho. Enquanto coisa na rua, a gente cumprimenta, assim, conversa. Aquela coisa mais familiar, sabe?
Então, eu concordo com o Fernando. Extrapola um pouco além da aula, sabe? Da sala de aula. Vai além disso. E na meu curso de odontologia também, meus professores, a grande parte são amigos. Tanto que a gente sai, se encontra, conversa até hoje, tem essa relação, mesmo não sendo ainda dentista, né, não atuo mais, mas ainda tem essa relação de amizade ainda, sabe? E eu tenho professor que até hoje eu sigo ele como referência, como pessoa, que é uma pessoa correta, reta, sabe? Então não fica só restrita em sala de aula. Era isso. Arnaldo, você trouxe um ponto, porque assim, que as relações humanas, elas não estão restritas a um espaço específico, né? Por isso que eu acho que Justamente. extrapola o espaço da sala de aula, né? E aí, quando você traz essa questão de referências de professores, né? Todos nós que somos professores, a gente acaba utilizando na nossa construção de ser professor referências que a gente teve, sabe? E no ano passado, uma professora que dá aula para mim na terceira série do ensino fundamental, ela me encontrou no Facebook. Eu fiquei tão feliz quando ela me adicionou como amigo, porque eu fiz questão de falar para ela, professora, eu fui para a área de biologia por causa da senhora, terceiro ano, tá, de ensino Que fundamental. maravilha. Porque ela gostava de dar aula de ciências. Porque eu não sei como que é agora, mas quando eu estava no ensino fundamental, o professor escolhia qual conteúdo ele ia ensinar em determinado dia. Não tinha uma grade, sabe? Por exemplo, se o professor quisesse dar aula de português, aquele dia ele dava português ou matemática. Então você não tinha um rigor. Só na partir da quinta série, né? Porque eu sou da época da quinta série ainda, né? Que agora é sexto ano. E essa professora, ela trabalhava bastante em questão de ciências, porque ela gostava. Então era muito comum a gente ter aula de ciências, e tinha aquela empolgação dela, assim, ao dar aula de ciências. E aí eu fiz questão de comentar com ela que a minha memória dela, assim, é perfeita em relação a essa influência, né, sobre ciências. E eu acabei fazendo letras por causa dos meus professores de português. Eu tive professores de português excelentes desde da alfabetização até o ensino médio. Todos os meus professores de língua portuguesa e de matemática, eles foram perfeitos, assim. Você teve muita sorte, viu? Eu tive sorte, Arnaldo. Porque minha professora de português ficava vendendo Avon em sala de aula. Que era a minha de química. Levava uma revistinha, ficava conversando com as alunas, deixava a gente se virar. E meu professor de matemática era fumante, só ficava fumando. Não dava... É porque podia fumar dentro da sala, né? Podia. E me fazia comprar cigarro. Assim, vai lá comprar cigarro, o troco é seu. Porque a padaria era próxima da escola. Nossa, as coisas são piores do que eu imaginava. E morreu de quê? Adivinha? E fizemos. Câncer de pulmão. Pois é, justamente. Então, assim, eu tive vários professores excelentes, tanto em sala de aula como pessoas fora da sala de aula. Professores não tão assim, excelentes dentro de sala de aula, mas boas pessoas do lado. É engraçado, né? Essas pessoas não davam aulas, mas elas eram muito altruístas fora da sala de aula. Acho que elas compensavam, sabe, na falha delas dentro de sala. Tinha um professor maravilhoso que fazia fora de sala de aula, mas em sala, né, não era tanto. Então, eu tive várias experiências diferentes, porque eu, como sempre, estudei em escola estadual, porque a escola é próxima da minha casa, então eu tive muitas experiências, assim. Acho que foi, assim, uma coisa muito boa, me engrandeceu bastante, sabe? Até esses professores né, que eu citei aqui, que não participaram ativamente da questão do ensino em si, mas me ensinaram alguma coisa fora disso, sabe? Bem interessante. E vocês vão perceber ao longo do curso que essas referências que a gente tem de professor, elas são a gente, sem perceber, vai evocando na nossa prática, né, Fer? Você sente isso também? Vocês vão sentir isso também, que a gente, tanto as experiências boas quanto as ruins, a gente meio que traz elas. É claro que, assim, à medida que você vai lecionando, você vai criando um estilo próprio de ser professor. Mas esses referenciais aí, eles são muito importantes para construir esse ser professor que a gente é, né? Tanto os positivos quanto os negativos. Eu achei legal você trazer essa fala que, às vezes, esse professor não era um bom professor, mas era uma boa pessoa. Porque nós somos seres múltiplos, né? Então, a gente... pode ser que na sala de aula, às vezes por N motivos, né? Porque muita gente às vezes escolhe a profissão porque é a única opção,
dentro da perspectiva da pessoa, né? E aí não tem aquele vínculo real com o ato de ensinar, né? Quer dizer, a pessoa é professora, mas ela não quer ser professora. Não é uma aspiração Justamente. profissional. É uma contingência do destino, sabe, Arnaldo? E Uhum. aí você tem qual que é o termo que a gente usa para isso? Essa insatisfação em ser professor. E aí a pessoa é uma boa pessoa, só que na sala de aula, como é um lugar de insatisfação, de alguma forma ela vai reproduzir essa insatisfação, né? Tem um texto que fala, a Lígia está falando sobre esse aspecto que a gente está conversando agora, falando que o processo de ensino envolve uma relação social, né? Então, professor e alunos pertencem a grupos sociais, e essa socialização faz parte do ensino, né? Essa dinâmica, então, da escola, com a sala de aula, os grupos isso tudo envolve os grupos sociais. E aí a gente aprende com os outros, né? Porque da mesma forma que os alunos aprendem com os professores também aprendem com os alunos. É uma troca, né? Então, essa troca, essa possibilidade, inclusive, alguém falou aí nas falas sobre sempre se inovar, né? Através dessas trocas, e os contextos que a gente vai vivendo, igual a gente viveu a pandemia, alguém falou também da pandemia, da própria conjuntura social, política que nós vivemos nos últimos 2 anos, e esse caráter de se reinventar com o uso das tecnologias, uns tendo acesso e outros não, isso tudo entra na dimensão da didática. Então, a didática, ela entra não só em relação ao método, mas também entre as relações sociais, entre as questões políticos-sociais também, num determinado momento, que se abordam, ou se segue, né, busca um currículo dentro da educação. Então, esse próprio momento da pandemia, acho que mostra essas relações que nós construímos, né, com as tecnologias e uns com os outros, né? E agora, eu não sei vocês, assim, o pessoal da turma, eu percebo que agora a gente, retornando do presencial, aquilo que a gente vivenciou na pandemia, né? As próprias relações humanas, a própria tecnologia, isso não se perdeu, a gente mesclou tudo, eu não sei, a sensação que eu tenho, a gente está conseguindo, pelo menos no ambiente da universidade, a gente mesclou todas essas experiências, né? E particularmente nessa relação social, essa relação professor-aluno, o presencial, estar na presença da pessoa é uma satisfação. Embora os recursos que a gente tenha no virtual, igual a gente está fazendo aqui, né, de ter outras formas de abordar, né, de aprender, também vem para somar, né? Então, eu vejo isso como uma riqueza, mas é uma riqueza que ainda precisa avançar para a sociedade brasileira, porque nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo tem acesso ainda. E todo mundo deveria ter acesso. Gente, por que vocês escolheram fazer o curso de biologia? Todos vocês pensam ser professores, assim? Por quê, assim? Vocês escolheram fazer biologia? Boa E no pergunta. curso de licenciatura, né? E aí vocês estão essa disciplina do 3º semestre, fazendo aula de didática e outras disciplinas do conhecimento específico da biologia, não só pedagógico, né? Por quê? Bom, retornando ao assunto anterior, né, antes de falar, né, que eu escolhi biologia, eu sou meio analógico, sabe? Eu tenho dificuldade com o meio digital. Eu não gosto de estar aqui, não, sentado aqui olhando esses quadrados, não. Eu prefiro sala de aula ainda. Lógico que os alunos, a maioria, vão preferir online, mas eu tenho muita dificuldade, sabe? Trabalhar usando o computador. Tenho mesmo. Meu curso de computador é o Windows 95, no cenário. Arnaldo, eu fiz datilografia, Arnaldo. Você fez, LG, Quase peguei esse datilografia? final já. Quem não fez, né? Que é da nossa fase, quem não fez. De aprender a digitar. Mas é isso aí, eu tenho muita dificuldade ainda com a questão das tecnologias, ferramentas. Agora, voltando para o curso, eu não pretendo
Ministrar aulas, não, para ser sincero. Eu queria um curso para voltar mais para bacharel, atuar em campo, sabe? É a coisa mais informal, assim, direta. Eu gosto mais, assim, no meu espaço, assim, individual, ou fazer um campo de pesquisa, sabe? Que é a coisa mais sozinho. Então, acho que eu não vou, infelizmente, ficar em sala de aula, não. Quem Você acha que sabe, você às pode vezes, mudar a durante o ideia curso, né? Eu durante o posso curso? mudar de conceito. Mas, por enquanto, meu foco ainda é mais questão do bacharelado, sabe? Não da licenciatura em si. É isso. Uhum. E quem mais, gente? Assim, por que vocês escolheram licenciatura? Eu acho que eu também vou falar igual o Arnaldo, assim. Eu quero fazer bacharelado, mas acho que a licenciatura pode me ajudar até chegar, sabe? O bacharelado, assim. Como para ter a experiência também de dar aula. Eu já dou aula de inglês e acho que seria muito legal dar aula de biologia também, pela matéria. Acho que a gente pode usar muitas coisas, né, nas aulas. É uma área que dá pra ser, assim, dá pra montar umas aulas bem legais. Mas até chegar no bacharelado, eu passaria pela licenciatura, assim, pela experiência. Aí, pessoal, em relação, só para dar, comentar, acho que é uma coisa que é importante, né? Essa questão do bacharelado, né? É muito importante que quando vocês terminarem o curso de biologia, ou está mesmo em processo do curso de biologia, que vocês procurem informações no Conselho Regional de Biologia, porque acontece, muitas da carga horária na licenciatura pode ser aproveitada do bacharelado, menos as disciplinas pedagógicas, mas para isso vocês vão precisar de ter complementação de carga horária se vocês quiserem serem membros do Conselho de Biologia, que está muito mais Vai passar ligado ao pela bacharelado. gente. Então, é muito importante, assim, vocês terem isso em vista. E durante o próprio curso de formação, vocês já podem ir complementando cargas horárias que possam servir no futuro para vocês, para se filiar ao conselho. Sim, É uma, sim. é uma dica que eu coloco. Estamos cientes, no primeiro período, a professora de legislação, ela falou que a gente tem como fazer esse intercâmbio, ou fazer alguma pós para complementar a carga horária, para conseguir, Sim, sabe, ótimo. o conselho. Ela deixou bem claro, porque aqui no Uberaba não tem muito curso de bacharelado. Tem particular, né? Aí Daí, agora, uma opção. Eu até sugeri para ela, a UFTM, fazer um curso híbrido, né? Como faz educação física lá da Uniub. Coloca, sei lá, mais um período, um ano, e aí você forma para as duas licenciaturas, para as duas formas, né? Licenciatura e bacharel. Aí eu não sei, né? Se a UFTM pensa, né? agora, pessoal, assim, o Arnaldo e os demais alunos, outra questão também. Eu fiz o bacharelado e licenciatura. A licenciatura, para mim, assim, foi muito preciosa. Não que o bacharelado não fosse, assim, mas foi muito gratificante para eu seguir a área da biologia e para pós-graduação. A licenciatura me deu uma base muito ótima, assim. E vocês, com curso de licenciatura, se vocês escolherem alguma área específica, por exemplo, conhecimento biológico, a pós-graduação é um caminho bacana, né? Mestrado, doutorado. E aí a gente vai perceber, vocês vão perceber durante as formações, que ir para uma pós-graduação, lógico, tem a dimensão do bacharelado, mas tem a dimensão do ensino também. Vocês podem ser mais do que um bacharel, vocês podem ter essa questão da formação na licenciatura, enfim, de ser professor, ou até trabalhar numa área mais técnica. Então, isso tudo soma. Não se perde. Isso que eu queria dizer, não se perde. Essa formação não se perde. Dependendo de como vocês conduzirem a carreira de vocês. Alguém que está com a mão levantado. É o Ítalo. No meu caso, eu escolhi a licenciatura porque eu realmente quero dar aula. Tipo, como eu já comentei, eu já dava aula, mas era no setor de informática. Eu sempre trabalhei em informática a vida inteira, mas eu não gosto de dar aula de informática. Tipo, eu sei programar, eu faço isso tudo, mas quando eu estou ensinando informática, eu, sei lá, não tenho paciência para ensinar. Mas eu sempre gostei de biologia também.
Eu pensei, pô, biologia é um assunto que eu gosto de conversar sobre biologia, eu gosto de ensinar. Então, por que não tentar uma faculdade de biologia? Eu passei na UFTM. Legal. Pessoal, é assim, é uma coisa que é bacana durante a universidade é a gente vivenciar as experiências fora da sala de aula. Então, é muito importante, assim, até coloco uma sugestão. Acho que outros professores devem ter conversado com vocês também, talvez ali quando vocês ingressarem. Participar, sabe, de programas de extensão, programas de ensino, de iniciação científica, né, LG? E vocês vão ter uma dimensão da pesquisa, mas também do ensino, né, da extensão. Então, na participação nesses programas, vocês vão sentindo, né, o campo de atuação. E aí, quando você coloca sobre, eu quero ser professor de ciência, de biologia, essa possibilidade de somar experiências que, além das disciplinas na universidade, isso vai te ajudar a reafirmar um pensamento que você tem, ou digamos assim, vai te colaborar para você fundamentar, né, aquilo que você tem em relação à docência, né? Então, é algo que eu fiquei pensando aqui, né? A biologia para além dos muros do quadrado da sala de aula, né? Eu acho que é uma perspectiva muito importante dentro da formação na licenciatura e tem muito campo para procurar, para atuar os professores da biologia, ou fora também de outras instituições também, viu, pessoal? O pessoal faz estágios aí, ou são orientados por professores de outras instituições. Então, é bastante amplo, aí depende da iniciativa de cada um, né? De transitar aí nessa formação. É bom você ter trazido isso, Fer, porque, por exemplo, a Leandra e a Ana Luísa, elas já estão na segunda iniciação científica comigo, e elas estão no 5º período. Ótimo. Entendeu? Elas fizeram a primeira iniciação, aí depois teve edital para bolsa, e aí teve 2 editais separados, né? Aí deu certo de conseguir uma bolsa para cada uma. Mas já era a segunda iniciação, entendeu? A gente está trabalhando na escrita do artigo da Ana Luísa já, e ela está no 5º período. E ótimo. Entendeu? Mas por quê? Porque desde o começo ela procurou, né? E assim, para a gente, professor, é interessante que você... Eu sei que a gente, quando a gente é aluno, a gente vai entrando em contato com os diferentes professores das diferentes áreas, e de repente o interesse da gente vai aparecendo à medida que a gente vai tendo contato com os outros professores. Então é difícil a gente ter uma escolha logo no começo, né? Só que, por outro lado, teve uma aluna, por exemplo, que me procurou para fazer uma iniciação trabalhando com as aprianas indianos mesmo, né? E aí eu discuti um projeto com ela e tal. Aí ela falou assim para mim, professor, eu quero fazer TCC com você também, só que eu não quero fazer TCC na área de evolução, eu quero fazer na área de educação. Ah, que legal. Eu achei super legal, eu falei assim, isso é válido também. É interessante, às vezes, a gente transitar por diferentes áreas. Vocês podem ter certeza que nenhum professor vai ficar incomodado de vocês fazerem, por exemplo, uma iniciação científica com ele, depois resolver fazer iniciação científica com outro, ou TCC com outro. Isso faz parte do processo. Inclusive, aconteceu muitas vezes com a gente, né, Fer? Às vezes do aluno procurar a gente, depois que passou por outro professor. Aí, Eduardo, eu esqueci de falar na aula da quarta-feira, você gosta muito de baleia? Teve uma aluna que ela ia fazer o TCC com uma professora, e aí depois ela desistiu, e ela me procurou. E aí a gente fez um trabalho não é com baleia, mas é com cetáceo, né, com orca, respeito da orca no cinema. Se você quiser, depois eu coloco aqui no chat o artigo, porque como você gosta dessa parte, eu ia te falar lá na quarta-feira, eu acabei esquecendo. Ai, que foi bem legal. legal. Não, eu quero sim. Que eu lembrei Pode agora mandar. porque foi um caso desse, a menina fazia com uma outra professora e depois ela desanimou e aí ela me procurou. Só que ela queria trabalhar com baleia, com cetáceo, né? Com orca especificamente. Aí eu falei, mas eu não consigo te orientar nada em relação à orca. Agora, se você quiser orca no cinema, beleza, porque eu conheço alguns filmes sobre, né? Aí deu certo. E é legal, porque ela traz uma abordagem da biologia, assim. Vou colocar o link aqui no chat. Pode colocar, vou ver. Mas acho que é interessante vocês procurarem. Tem um professor que vocês têm mais afinidade, faz alguma coisa agora, depois muda para outro e faz parte, né? Eu fiz a minha primeira iniciação científica foi na área de botânica, quando eu estava na graduação. Aí depois que eu fui para a área de evolução, assim. Eu passei pela botânica também, germinação de sementes, aí tentei trabalhar um pouco com genética de abelha, eu tentei vir para o comportamento, aí não estava me achando. Aí fiquei um bom tempo trabalhando de educação para sexualidade,
E aí, quando eu fiz a disciplina de imunologia no 6º semestre, que aí, sabe, desperta, assim, nossa, foi aquela... Tava tendo uma aula de alergia, eu falei, nossa, é isso aí, né? E foi. A gente vai se Isso que é o mais despertando legal na biologia, né? O tanto que é diverso. Nossa Senhora. muito, a gente fica até meio, né, perdidão, assim, até achar uma coisa, assim, legal, assim. Mas é muito, muito ótimo, porque a gente vai tendo diversas experiências, passando por diversas áreas, e aí a gente vai fazendo as nossas escolhas, mudando de ideia também. Depois o Arnaldo falou de repente, Arnaldo, você pode se ver lá no final do curso, mesclando aí essa questão de uma área mais técnica, dentro da biologia, com o ensino, né, com ser Eu professor. não deixo essa Nossa, isso aí vai hipótese de lado, acontecer, não. Pode isso vai ser também, acontecendo. quem sabe. Desde que a gente se permita também ter experiências, né? E isso é legal demais dentro da biologia, gente, é fantástico. O curso de biologia, não sei, é uma Maravilhoso, né? paixão, é uma paixão, assim, biologia é demais. Eu gosto de dar aula na biologia, porque os alunos da biologia trazem esse gostar, né, de biologia. É muito difícil aluno que esteja fazendo biologia que não gosta de biologia, sabe? Alguma coisa da biologia eles gostam, assim. Então, traz esse entusiasmo. E essa questão que o Fernando trouxe, Arnaldo, tem vários alunos que não se imaginavam nem passando perto de sala de aula, e aí faz estágio. Muitos, quando fazem PIBID, inclusive, se tiverem a oportunidade de fazer o PIBID ou a residência pedagógica, o pessoal acha que é uma experiência muito boa para a formação. E aí tem alguns que se encontram no estágio. Então, que a sala de aula é uma coisa... Como a sala de aula envolve? Porque, assim, não é nem a questão do ensino de biologia, eu acho. É a questão de você estar numa situação social de aprendizagem, e você vê o aluno se empolgando, sabe? E isso é bastante motivador. Então, o que acaba acontecendo é que muita gente, quando tem efetivamente um contato com sala de aula, acaba se apaixonando. Mas não porque está ensinando biologia, mas porque está nessa situação de socialização, né? E aí, Ítalo, não sei se você conhece o PIBID, residência pedagógica, né? Estava falando aí de ser professor de biologia. Acho que esse é um caminho, assim, ótimo para experienciar, né? A biologia. Não sei se você está inteirado dos programas que aí nós temos esse semestre aí, a professora Catarina e o professor Diógenes, que são os professores da biologia que estão ligados aí a esses programas. Pode falar, Jenny. Eu mesmo, quando eu entrei, eu pensei assim, não, eu quero fazer bacharel, porque aí eu vou poder trabalhar com minhas pesquisas, trabalhar com serpentes, herpetologia de uma forma geral, que eu gosto. Aí eu falei assim, já que eu não tenho como fazer bacharel, eu vou para licenciatura mesmo. E um pouco desanimada, né? Até a gente fazer a aula de ética profissional e a professora mostrar, nossa, gente, vocês não têm ideia da quantidade de áreas que você pode trabalhar, mesmo dentro da licenciatura. É muito mais amplo. Eu falei assim, então, cara, acho que eu entrei, foi bem aonde eu deveria realmente entrar, sabe? Que aí eu tenho mais opções, mais variedades, né? Eu achei mais interessante até, mais amplo. Mais amplo. Como é que eu vou dizer assim? Eu acho que o caminho, assim, se fosse parar para pensar algo assim, é se permitir, assim, sabe? Se permitir. E ver aquilo que vai te caber ali, que vai te fazer todo sentido, que vai te trazer, que vai somar, né? Na sua experiência profissional. Porque na formação inicial, é aquela etapa de preparação para você chegar ao mercado. E aí, todas as experiências que vocês puderem ter na universidade, dentro e fora na sala de aula, vão ser essenciais para o futuro profissional de vocês. E aí vocês vão se redescobrindo também. Às vezes uma ideia, ela vai sendo transformada por ideias até muito melhores. Isso que eu acho que é mágico na universidade. A universidade, ela permite isso, né? Você ir além. Eu concordo contigo, Fernando, porque a gente não pode ser também um animal de pensamento fixo, né? Pessoa que tem pensamento fixo sofre. É por isso que às vezes eu deixo aberto, assim, sabe, entre aspas, quem sabe, né? Se eu posso me surpreender com uma disciplina, né? E mudar essa visão que eu tenho agora.
eu já fiz tanta coisa, já mudei tanto. Eu sou um cara, assim, meio perdido. Agora, depois da certa idade, que comecei a traçar uma linha, sabe? Mas eu gosto de fazer de tudo, né? Prótese dentária foi meu primeiro curso. Depois veio a odontologia, sou mestre cervejeiro, já escrevi livro, já não sei o quê. Aí já brinquei de tudo um pouco já, sabe? Aí vai aparecendo alguma coisa, eu vou fazendo algum curso, me chama a atenção. Aqui na região não tem curso para barista nem para sommelier, mas procurei também fazer, que eu gosto. Então, eu sou um cara que gosta de ficar experimentando, sabe? Não tem essa ideia fixada. Então, quem sabe durante o curso, né, eu mudo essa visão, né, do bacharel aí e caminho optando a parte da... Ou então reafirma também, Arnaldo, também é um caminho legal, né? Eu acho que não tem essa... tem que mudar a ideia. Não, às vezes você vai reafirmar algo que, de repente, para você vai ser... Também, mas eu falo que não pode ter esse pensamento fixo, entendeu? Entrar com pensamento e É que nem assim, às vezes a gente conversa com os alunos, né, é muito legal, porque a gente dá aula no início e depois no final do curso, né, aí eu lembro, assim, de alunos que falam, eu já quero entrar em biologia, eu quero genética, né, genética, aí depois a gente vai ver que o aluno tá lá em outra área e se encontrou num outro processo. E isso é legal de ver. Justamente. Eu só estou ouvindo vocês aqui, é interessante essa dinâmica, né? E eu acho que tem muito a ver com a própria biologia, essa dinâmica, né? Eu acho, Arnaldo, quando você fala do pensamento fixo, a gente tem uma tendência, às vezes, de querer ter um objetivo muito claro e achar que talvez esse seja o caminho a seguir, mas eu acho que às vezes é interessante a gente se permitir ser mais arriscar, sabe? É legal. E quando você fizer cerveja, por favor, me leve, tá? Compro de você, viu? Eu já patrocinei 2 casamentos e um noivado já com a minha cerveja, mas faz tempo que eu não faço, dá muito trabalho, e meu sócio, ele é engenheiro, então ele vive viajando, e eu não tenho um sistema automatizado, sabe? Você tem que fazer Ixi, então dá um trabalho do caramba. Dá muito trabalho, e cada batelada é 20 litros, 40 litros no máximo, então é muito trabalho para pouca cerveja. Para pouca cerveja. Nossa, 20 litros é nada, né? Não, 20 litros não é nada, então, justamente. Mas eu tenho uma receita já própria, foi até aprovado por um sommelier, uma nota boa, que é uma Red Pale Ale. Muito bom. Mas eu gosto de vinho, acredita? Acredito. Tamo junto, viu? Que também, eu particularmente prefiro vinho. Eu também. Que o clima não ajuda muito. O clima não ajuda muito, porque como é muito quente aqui na região de Uberaba, vinho não desce muito, muito legal às vezes, sabe? Mas eu sou do vinho. Fernando também é do vinho, viu? Eu gosto. Então, eu conselho para vocês dois ir em Andradas conhecer a Casa Geraldo, sul de Minas. Sul de Minas? A Casa Geraldo. É muito longe daqui de Uberaba? Deve dar uns 300 quilômetros. É perto. É perto, já vem cheio. Tem uma vinícola em Tuverava, viu? Já fui. Já? Muito boa. Eu já fui, é boa. Bom, o vinho é bom. O Arduino é o carro-chefe deles. O rosé deles é perfeito. É mais aromático, eu gostei também, muito bom. Mas é isso aí. Aí, ó, trocando dicas, tá vendo? Nada a ver com a didática, mas tá bom. Pois fugiu totalmente do assunto. Né? Tem a ver, tô aqui pensando, tem a ver com microbiologia. É legal, depois eu preciso trocar uma ideia com você, porque tem muito a ver com microbiologia, que os micro-organismos precisam para fazer, fazer fermentação. A levedura, né? E o processo fermentativo, enfim, é tudo microbiologia pura. Aula prática. Me chama. Tá certo. Bom, pessoal, mais algum comentário, alguma contribuição que vocês querem fazer para a discussão? A gente abriu um mundo paralelo aqui, mas não tem problema, tá? A aula tem isso, aí que está a questão da aula, né? Ela tem esse dinamismo, né? A gente não sabe qual caminho que ela vai tomar, mas faz parte também essas situações aí. Bom, eu acho que a gente poderia encerrar, né, Fê? Então, né? Eu só queria colocar, antes de encerrar, meninos, acho que é interessante, vocês vão ver aí, durante a disciplina, principalmente na atividade final,
vocês vão poder entrar em contato, através das reflexões e lembranças, das experiências que vocês tiveram lá na educação básica, ou mesmo as outras experiências que vocês tiverem em cursos técnicos, ou dentro já da universidade, vocês já estão aí há algum tempo, e pensar isso, como que isso entra na formação de vocês, como que isso é abraçado dentro da dimensão didática. Então, todas essas experiências, é legal vocês trazerem isso lá no final da disciplina na LG, porque a gente vai ter trabalhado as questões teóricas dentro da disciplina de didática, e isso pode e deve se somar às experiências que vocês tiveram, né? Isso pode ser bastante interessante na formação de vocês. Então, e tem atividades que vão trazer isso, né, Luiz? Você colocou atividades que vão trazer isso, né? Então isso vai ser muito bom. Metodologias ativas, por exemplo, no modo de trabalhar, talvez vocês vão conseguir identificar lá, no momento que vocês tiveram o ensino básico ou outros cursos, ter participado de métodos que o professor aplicou ali, metodologias que colocaram vocês, assim, numa situação de protagonismo, né? Acho que isso vai ser bastante legal, vocês trazerem essas experiências ali no final da disciplina. Acho que é isso, né, LG? Acho que a gente pode, então, encerrar por hoje. E só lembrando vocês,